no ar, a Rádio Sintel, a melhor programação da sua rádio web. Olá pessoal, estamos iniciando a nossa programação aqui na Rádio Sintel. Um abraço para você, amigo internauta, você que está aqui em Brasília, você que está fora da capital federal, um grande abraço. No próximo domingo, o eleitor vai votar para deputado federal, deputado estadual, no caso aqui de Brasília, deputado distrital. Vai votar também para 2 senadores da República, governador e presidente. Pois é. No programa de hoje, número 74, nesta edição especial, que é a segunda edição especial Eleições 2018, você vai acompanhar aqui na Rádio Sintel um bate-papo que vai ajudar você, eleitor, amigo internauta, a fazer a sua escolha no próximo domingo. A nossa responsabilidade aqui no programa não é fazer campanha para candidato A, candidato B, mas trazer os elementos fundamentais para que você possa tomar a sua decisão pessoal na hora de digitar o seu voto na urna eletrônica. Para isso eu convidei os diretores do Sintel DF, Clemilton Saraiva, que já está aqui comigo. Tudo bem, Clemilton? Tudo bem, Edivaldo, um prazer estar novamente aqui. Vamos fazer aí um belo programa para tentar esclarecer as pessoas na hora de decidir. Perfeito. Fernando Diniz, diretor do Sintel DF, muito obrigado pela presença, Fernando. Eu que agradeço, Edivaldo. Bom dia, Clemilton. Bom dia, doutor Marconi. Bom dia, internauta. Doutor Marconi, advogado do Sintel DF, também acompanhando esse bate-papo, participando desse bate-papo, de uma forma transparente de orientar o eleitor, né, doutor Marconi? Bom dia. É isso aí. Bom dia a todos. A gente está aí mais uma vez aí, tentando aí trazer uns esclarecimentos aí para o eleitor, o que ele precisa de levar de documento, onde votar, o horário. Estamos aí para cumprir mais essa tarefa. Bacana, né? Como eu disse antes, esse é o segundo programa especial Eleições 2018, Trabalhador Vote Certo. Nós vamos ter 2 programas no segundo turno, caso haja segundo turno, para a eleição presidencial e para governador aqui do Distrito Federal. Nós vamos apresentar mais 2 edições. Gente, chegou a hora, né? Ou seja, a hora está chegando. Domingo é dia do eleitor comparecer às urnas. Durante toda a campanha eleitoral transmitida pelo rádio, pela televisão, pela internet, muitas informações, os candidatos todos se manifestaram, colocaram suas propostas, e agora é a hora do eleitor, né? Domingo, a partir das 8 horas, começa a votação. Clemilton, o que de bom, o que de novo nós podemos avaliar desse processo eleitoral de 2018? Edivaldo, eu acho que a coisa melhor que nós podemos tirar desse processo é dizer que eu nunca vi um despertar tão grande para a importância do votar. Claro que a gente está diante de algumas polarizações, mas eu diria que talvez o eleitor, dessa vez, ele está mais preocupado com o voto e está saindo daquela história aos pouquinhos de dizer assim, o que eu tenho a ver com isso? Por que eu tenho que votar esse ano? Ah, não vou votar porque é tudo igual. Acho que essas frases, essas frases de efeito que demandavam uma falta de consciência, elas sumiram. Já assim, eu diria que de uma certa forma, sim. Eu acho que assim, a gente tem que acreditar que a população brasileira é sábia, né? E não vai cair nessas armadilhas, a armadilha de achar que tem um salvador da pátria, ou que vai ter um outro que vai transformar o país, né? Então acho que a gente tem que começar a perceber o seguinte: votar não é um voto de paixão, né? Eu estou vendo muita gente aí que praticamente você quer dialogar com ela para refletir sobre o momento, mas ela apaixonadamente já tomou uma decisão, porque isso, porque aquilo, não sei o que e tal. E eu acho que assim, nós temos que analisar que de um lado tem paixão e do outro lado tem razão. Eu costumo dizer que quando a gente começa a ter essa coisa de paixão e razão
e ninguém querendo ver o que tem por trás de tudo isso, eu costumo ver como exemplo a separação, às vezes, de um pai, de uma família. O pai se separa da mãe, no meio tem quem? Os filhos, né? Se esses dois ficarem nessa discussão entre o cara apaixonado, né, ou a mulher apaixonada, ou o homem apaixonado, querendo fazer essa guerra entre um e outro, quem é que vai perder? Os filhos. Então, eu vejo o seguinte, quando você vê que tem uma certa segurança, que alguém diz assim, olha, nós não damos mais certo, a gente vamos separar, mas nós temos os nossos filhos. O que acontece? Todos ali saem ganhando. Então nós estamos vendo essa disputa que parece uma disputa de quem diz assim, vamos ver quem que vai tirar quem. Claro que acirrado mais de um lado e com o outro lado tentando dizer que, cara, vamos sair disso, vamos pensar em propostas, vamos pensar no país, né? Vamos pensar no que a gente tem aí pela frente, vamos pensar nas pessoas que a política, na realidade, ou o governar, tem que ser para a grande maioria das pessoas, né? Não pode ser uma guerra onde eu tenho e o resto que se dane, né? Eu acho que tem que ser um equilíbrio, e a gente tem que buscar o equilíbrio nessa disputa, entende? Eu acho que é isso que talvez seja o que a gente tem de melhor nesse momento, para as pessoas refletirem. É claro que tem um leque de candidatos, né? Primeiro turno, você vai poder escolher o seu candidato, e depois, dependendo do desenrolar das coisas, vem o segundo turno, e lá você vai ter essa visão de que o voto tem que ser uma coisa racional e não uma atitude emocional de que achar que eu não concordo com isso, quero que morra, não é assim. Voto, você chega lá e analisa quais são as propostas que eles têm para o Brasil, quais são as experiências que o outro candidato está apresentando e que já foram testadas, já foram avaliadas e que deram certo. É isso que a gente tem que fazer. Perfeito. Fernando, o eleitor, ele não, talvez ele vá pegar 5, 6 pontos, não é, para decidir em quem vai votar, né? Sim. 5 ou 6 pontos, digamos, por exemplo, segurança pública, saúde, educação, enfim. Quais esses elementos, na sua opinião, o eleitor tem que, num primeiro momento, é claro, prestar muita atenção? Porque uma coisa é a propaganda eleitoral, é o que o candidato vai fazer. Mas como fica a sua experiência, o seu passado, a sua história? Em quais pontos o eleitor tem que prestar muita atenção para ajudar nessa decisão? Bem, Edvaldo, antes de entrar propriamente na sua pergunta, queria ratificar o que o Clemilton falou, né? Nós chegamos ao momento máximo da democracia, que é o exercício do direito do voto. Esse momento é um momento tão único, tão ímpar, tão importante na vida do cidadão, que esse pilar chamado voto popular é que norteia todo um processo de democracia que o país levou muitos anos para conseguir. Nós já passamos por regimes de exceção, nós já passamos por regimes de censura, onde as liberdades individuais e coletivas eram tolhidas, e nós conseguimos esse avanço, a sociedade brasileira conseguiu esse avanço, e nós não podemos brincar com isso. Não podemos fazer de uma eleição um jogo de futebol, um Fla-Flu, um Grenal, um Cruzeiro Atlético. Absolutamente não, porque o resultado de um jogo não vai mexer com o nosso dia posterior, né? E uma eleição, ela vai diretamente influenciar no nosso dia. 4 anos. 4 anos. Por isso, Clemilton tem completa razão quando diz que o nosso voto tem que ser feito sob a ótica da racionalidade. Não podemos votar com fígado, não podemos votar com a bilis, não podemos votar com paixões, com raivas, com amor. Não, nós temos que votar pensando sim no bem coletivo, pensando sim no bem da sociedade
e principalmente pensando em preservar a democracia. Caso a gente note que há algum candidato que possa flertar com alguma coisa que seja diferente da democracia, nós devemos estar atentos a essa possibilidade e preservar o nosso bem maior. Bem, voltando aos pontos que você falou, na minha experiência, o que eu observo em relação aos pontos abordados numa eleição, que são vários pontos, como você destacou aí. Eu particularmente observo um projeto nacional de educação. A educação é a base para toda a transformação social, né? Todos os países europeus, que hoje são países de primeiro mundo, começaram através da educação. Todos eles, sem exceção alguma. Isso vem desde a Revolução Francesa, onde houve um investimento em massa de políticas públicas voltadas para a educação. Aqui na América Latina, os países, né, que investiram na educação pública, na educação de base principalmente, hoje eles são diferenciados independentemente do Estado que ali está, do governo que ali está, de plantão, né? Mas a educação está fincada. Exemplo do Chile, exemplo do Uruguai, exemplo da própria Argentina, que embora tivesse uma crise muito grande, passou por um processo de educação muito forte. Né? O índice de analfabetismo lá é muito baixo. E o que acontece no Brasil? Então é sempre importante retomarmos essa questão da educação de base para que a gente possa ser um dos pontos importantes a definir nosso voto. Beleza. Um abraço para você. Você pode entrar na nossa página aí, fazer os seus comentários, né? Fazer Perguntas, né? pode até fazer perguntas também. Claro que vai ter perguntas, por exemplo, aqui que a gente não pode responder, afinal de contas não é o objetivo do programa. Não. Então nós vamos aqui, Claro. já disse na abertura do programa que a nossa intenção é trazer os elementos para que você possa refletir melhor o seu voto. A nossa intenção, que nosso objetivo não é pedir voto para A ou pedir voto para B. Marconi, fala um pouco aí pra gente. O que você quer ouvir? Primeiro fala alguma coisa, né, em relação ao que o eleitor deve observar antes de digitar o voto, e depois você traz a colinha. Né, como é que vai ser, né, a sequência de votos. Esse ano agora... Aliás, o Marconi trabalhou como mesário, vai trabalhar esse ano como mesário? fui convocado de novo agora. Está lá Parabéns para como você, mesário. porque eu também vou trabalhar como presidente de sessão. Então nós estamos bem assessorados. Ajudar a fortalecer essa democracia. Edivaldo, hoje a gente vê muito aí... A justiça eleitoral se evoluiu muito, né? Hoje a pessoa já não precisa mais levar o documento lá, porque já tem o e-título. Só que o e-título, você tem que abrir o aplicativo lá na hora. Você não pode ir só com um print da tela para chegar lá e falar, eu quero votar, tá aqui meu e-título. Não é assim. Você tem que abrir o aplicativo. Tá? E tem que estar a foto lá, legível, a foto bonitinha. Isso para evitar fraude. Para evitar fraude. E se quem não tem o e-título, você tem que levar o título de eleitor ou o número, né, da seção onde você está, que a gente localiza Um documento pessoal no com título. foto. Mas o documento pessoal com a foto é obrigatório. É importante levar. É importante. Levar. É O Marconi, na hora de, por exemplo, apresentou o celular, deve ter uma mesinha lá separada para que o eleitor fique de olho no celular, porque afinal de contas a mesa, os mesários não são responsáveis por esse celular. Né? Sim, mas ao lado da mesa vai existir uma segunda mesa aonde você vai deixar o seu celular, porque você não pode entrar com o celular dentro da cabine. Perfeito. Então vai ter uma mesinha lá do lado para você... Deixar Se identificou, tanto o mesário ou o presidente também não pode reter seu celular ou seu celular, mas você tem que deixar ele numa mesinha ao lado para exercer o seu direito de voto. Perfeito. Agora é importante, para adiantar o processo de votação, para não fazer aquelas filas enormes, né, é levar a colinha. Né? Levar a colinha. A colinha é Você já essencial, preparou a né? sua A aí? minha está prontinha, Tá já. prontinha já. Os 6 candidatos, né? Então vamos lá. Primeiro a gente vai escolher o deputado federal, que são 4 números. 4 números, deputado distrital com 5 números, Distrital aqui em Brasília. distrital em Brasília. Fora de Brasília, os estaduais. os estaduais. E também são 4 números. São 5 números. 5 números. Cinco Espera, números. 4 é para deputado federal. É. Senadores, são 2 senadores, senadores. né?
3 números também. Você não pode repetir, votar em um senador o primeiro e depois repetir o voto no segundo. Você está ali dando 2 votos para ele. Então são senadores diferentes. Isso. Tá? E depois deputado, o governador. E são finalmente 2 números. E para presidente também. Mais 2 números. 2 números e a peste dá o verdinho para confirmar. Beleza. E aí a urna vai dar o seu sonzinho lá. Só o sonzinho tá que... Diga aí, Fernando. Para contribuir com o Marconi, uma dúvida que surgiu num papo lá em casa, a pessoa que tem dificuldade na identificação da digital. Muitas pessoas não têm, né, a digital, né, tem problemas no dedo e tal, não tem problema de digital. Também não tem problema, viu, gente? Você como presidente de mesa, a gente estava conversando também sobre isso. O eleitor, ele vai ter condição de, durante 3 vezes, o presidente da mesa vai dar essa oportunidade a ele, dele fazer a identificação digital. Não conseguindo, também não haverá problema. Com o documento de identificação, ele vai poder votar e o seu título de eleitor. Tá? Então, o cidadão vai poder exercer seu direito de cidadania, mesmo que a máquina não consiga fazer a sua leitura de digital. Perfeito. Tá aí dadas as explicações. Conseguiu, Michel, pegar aí? Vai votar certo, né? Uma das coisas que eu acho que é interessante é a gente dizer o seguinte. A gente não precisa estar preocupado com essas questões todas no dia. Eu acho que assim, eu vejo que a maior preocupação hoje é a escolha. Quando você vê a listinha aí, a sequência de votos, vai votar primeiro em federal, depois distrital ou estadual, depois vem os senadores, não é isso? Não, 2 senadores. 2 senadores, depois você vem governador e vem presidente. Então, cada personagem desse que você vai escolher, ele não pode ser influenciado pela amizade. Vou votar porque fulano disse para me votar nele. Não faça mais isso. Escolha. Faça a sua escolha. Não vá na onda de ninguém. Se preocupe se o seu candidato, seja ele federal, distrital ou estadual, seus senadores, seu governador, comece a olhar se esse pessoal tem uma ligação com a sua cidade, com o seu bairro, se ele tem um passado limpo, se ele tem um passado de luta, se ele tem algum trabalho que ele fez na sua cidade, no seu bairro, na sua... Sabe, a escolha não pode ser meramente só um compromisso, chegar lá e levar uns numerozinhos e botar lá e depois confirmar. Por quê? Na hora que você apertar aquele verdinho para confirmar, aquilo é como se você estivesse apertando a decisão da sua vida dos próximos 4 anos. Porque você vai perguntar... O problema é que não é uma decisão só de um eleitor individualmente. Isso, A decisão dele vai repercutir na vida de todos. Então eu falo sempre para as pessoas isso, assim, gente, pensa bem no que você vai fazer com o seu voto. Nós estamos vivendo uma situação hoje no país muito ruim. Nós poderemos, dependendo da nossa decisão, reforma trabalhista, reforma previdenciária, pode acontecer ainda este ano. Você está entendendo a gravidade do que nós estamos... Porque nós temos um governo que, assim, quando termina a eleição, o governo que está aí só vai sair em janeiro. Até lá, tudo tem que funcionar. Não é que paralisou, não. O cara, o que ganhou vai assumir logo. Não. Ele vai ter que esperar lá na frente. O Congresso Nacional vai continuar funcionando, a Câmara dos Deputados, o Senado, a Câmara Legislativa ou as Assembleias Legislativas vão continuar funcionando. E dependendo do resultado, aqueles que de alguma forma não querem o ônus, né, lá na frente, eles vão fazer isso de imediato. Porque você vai ter deputados que não vão ser reeleitos.
e que, por uma questão, às vezes, de vingança, vão votar contra o povo. Então, a reforma da Previdência está prontinha no Congresso Nacional, já fez todos os trâmites e está lá guardadinha, esperando o melhor momento. Então, a gente tem que chamar a atenção da população brasileira, né? Às vezes eu vejo pessoas que dizem assim, eu vou votar em fulano, em Beltrano, porque eu já estou cansado de tudo que está aí. Eu disse, olha, toma cuidado, porque às vezes o teu cansaço pode durar mais 4 anos no teu corpo e pode se propagar para a sua vida inteira. Então toma cuidado com essa questão, pois você vai eleger o deputado distrital aqui no DF. Essa história de dizer todos são iguais, isso é mentira. Então você não vote dessa forma. Comece a pensar no seu voto. Diz assim, o deputado distrital aqui, ele é importantíssimo. Claro. Ele é quem define o orçamento do governo do Distrito Federal. O orçamento desse ano é de 44 bilhões, sendo 15 que vem do governo federal para saúde, educação e segurança. E o restante é daqui. Aí você pergunta, se você eleger deputado distrital que não tem uma ligação com a sua região, ele receber o seu voto, meu amigo, ele vai embora e você não tem mais como cobrar aquelas melhorias que você quer no seu bairro, que você quer na sua quadra. Então, você tem que também tomar cuidado com esse candidato que você diz assim, vem cá, ele representa o quê? Ele representa empresas? Ele representa segmentos? À medida que você elege alguém que representa segmentos, que representa empresas, por exemplo, o que vai acontecer? Ele vai defender os interesses da empresa. E aí, gente, quando a gente começa a olhar o federal, o distrital, o senador, o governador e o presidente da República, todos têm que representar a todos. Ele não pode estar representando interesses. Por quê? Você hoje tem nas disputas pessoas que estão representando situações difíceis. Pois é, Clemilton, mas e por que o eleitor é trabalhador, é funcionário? O Sintel representa os trabalhadores de call center, vamos ser direto nessa questão. Sim. E tem trabalhador de call center que vota em patrão, que vota em empresário, não é? Qual é a posição do Sintel DF? Qual é o lado do Sintel DF nesse processo eleitoral? Olha só, essa questão é gravíssima, porque eu diria que não é só os trabalhadores de call center e de telecom. A gente vê aí várias outras categorias. Eu queria que o as pessoas, participasse. As pessoas sendo pressionadas para fazer uma escolha, senão ele perde o emprego. Aí eu fico me perguntando assim, vem cá, no dia que você vai votar, o seu patrão, a pessoa que lhe dá o emprego, seja do governo, seja de qualquer lugar, ele vai estar lá ao lado de você na cabine eleitoral, conferindo que você vai votar de acordo com aquilo que ele mandou, porque senão quando ele sair lá fora, ele diz, já sei qual é sei em quem você votou. Você não votou em mim, então eu já passa lá no RH da minha empresa que eu estou te despedindo. Não é assim, pessoas. Não funciona desse jeito. Não existe mais essa possibilidade da pessoa identificar em quem você votou. Marconi, você como advogado, eu acho legal ouvir a sua opinião em relação a isso. Empresa não pode coagir seus trabalhadores para votar em candidato A ou candidato B, não é isso? Não, certíssimo. Hoje não existe mais. Aliás, tem uma empresa aí muito grande conhecida. Não, várias. Não é, que estão sendo acionadas. Exatamente. Mas hoje, por que hoje se proíbe você ingressar com o celular dentro da cabine? Ou você levar o filho, que é exatamente para isso, que é para não ver quem você vai votar. Você não precisa entrar em atrito com o seu patrão, eu não vou votar, o seu voto é secreto. Você não tem que se deixar levar por esse momento. Né? Você simplesmente, você vai votar, você não vai chegar você precisa trabalhar, você não vai chegar lá e é errado, denuncie, tire fotos. Entendeu? Tire fotos. Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, ainda é véspera de eleição. Mas hoje em dia, alguém chegar lá, você pega o telefone, grava
filma, entendeu? Faça, denuncie. Por quê? A gente tem que acabar com isso. Perfeito. Vamos ouvir o Fernando Diniz? Diga aí, Fernando. Sim, você fez uma colocação muito pertinente. O Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações, ele tem um lado. E é o lado que representa o direito e que luta pela manutenção do direito dos trabalhadores. Portanto, o internauta, o trabalhador em telecomunicações e o trabalhador em outras áreas também, né, de prestação de serviço, ou o servidor público, ele tem que votar de acordo com a representatividade daquele candidato. Se ele se identifica com aquelas bandeiras, com aquelas propostas, ele está votando corretamente. Não estará votando corretamente, se me permite, Edivaldo, aquela pessoa que pensa assim: eu vou votar em fulano porque o fulano vai ganhar. Ganhar o quê, cara pálida? Ou porque o cara é bonito. Ou porque ele é feio, ou porque torce para um time A, para um time B, para um time C, ou porque tem um credo que é assim ou que é assado. Não. Novamente a gente volta para a questão da racionalidade ao votar. Vote com compromisso, vote de acordo com seus ideais, com seus valores, vote de acordo principalmente com a história e com o passado e o compromisso que esse candidato tem com a sua comunidade, com a sua região. E tem uma coisa interessante, com os Fernando. trabalhadores? Com os Sim, trabalhadores, claro. Tem uma coisa interessante que me veio à cabeça agora, que eu disse assim: a eleição é igualzinho um concurso público. Igualzinho. Se todo mundo já soubesse o resultado da prova, ninguém precisava ir lá. Então o que você tem que fazer? Todos têm que estudar. E nós temos que fazer o quê? Estudar o nosso voto para que, na hora que nós formos lá fazer a marcação da nossa prova, que é ir lá na urna, a gente tem que saber responder as nossas questões. Quais são as nossas questões que a gente quer que sejam respondidas lá na hora da urna? A gente quer que o cara tenha uma identidade com educação, que ele tenha com segurança pública, que ele tenha com saúde, que ele tenha uma preocupação com o bairro lá, né? Que ele conheça a realidade do Distrito Federal, né? Não pode ser alguém bonitinho, né? Tanto bonitinho ou bonitinha, né? Não pode ser isso, porque então o que você quer de melhor para o seu bairro não é concurso de beleza. Então, o concurso público, quando você vai lá, quem é que passa no concurso público? Os que estão mais preparados, não é isso? Perfeito. E nós, na hora de escolhermos, nós temos que sabermos quais as questões que a gente tem que marcar para que o cara que a gente quer e as propostas que a gente quer sejam vencedoras. E é isso que nós temos que começar a nos preocupar. Legal. Outra coisa que eu acho legal, interessantíssimo, né, alertar o nosso eleitor, porque às vezes o eleitor de Brasília e dos estados diz: o cara é deputado estadual, é um voto importante, esse eu tenho que votar. E aí esquece do deputado federal. Exatamente onde se discute a mudança de artigo da Constituição, né? Onde se reúne o Congresso Nacional. A prova maior recentemente foi a reforma trabalhista que foi aprovada. Então, portanto, o eleitor tem que estar atento a isso. Eleger deputado federal também comprometido com as suas reivindicações. No caso dos trabalhadores em telecomunicações, está atento a isso, né, Fernando? Exatamente. E principalmente um presidente da República que respeite a Carta Magna. A Constituição Federal. Que respeite a Constituição Federal e que tenha claramente a visão constitucional dos três poderes. Ele é o executivo, há o legislativo, a Câmara e o Senado, e há o judiciário. E qualquer coisa fora dos ditames da Constituição Federal apresenta claramente uma coisa muito perigosa, que é sair do processo democrático. É isso que nós temos sempre que preservar.
A gente hoje está falando em deputado federal, está falando em deputado distrital ou estadual, está falando em presidência da República, mas quem proporciona a gente falar isso é a democracia. Porque na democracia a gente pode falar sobre ditadura, mas na ditadura, de volta, a gente não pode falar sobre a democracia. Tudo bem. Falou tudo, Fernando. Gente, 30 minutos sem estar batendo esse papo, vamos encerrar e desejar uma boa eleição a todos, né? Eu acho que tem uma outra coisa interessante que a gente podia chamar a atenção, é o seguinte. Nós nunca passamos uma situação como essa que nós estamos passando no país do ponto de vista de uma disputa eleitoral. E é necessário que cada um realmente reflita sobre a escolha que vai fazer já no primeiro turno. Nós temos um leque. Claro que nesse leque, todos eles têm um lado muito definido. Eu não posso pensar numa coisa que assim, que o cara é contrário à reforma, diz assim, o cara diz que essa reforma trabalhista que foi feita é boa, que não é. O cara diz que quer fazer reforma da Previdência da forma como está aí. Não é bom para os trabalhadores, para o país, para as pessoas. O cara quer fazer reforma política, mas quer fazer reforma política pensando na sobrevivência do seu partido. O cara quer fazer reforma dos impostos, mas a reforma da estrutura, né, tributária no país é algo que vai atingir os pobres. Se fala em criação de novos impostos. Aí eu te pergunto, você, diante dessas 5 coisinhas, né, que são basilares, você não já tem elementos para se posicionar? Corretamente, né? Por quê? Porque o seu posicionamento não é emocional. Eu estou falando aqui de 5 situações da razão. Se a pessoa que você vai escolher quer fazer tudo isso, que é contrário aos seus interesses, o que você tem que fazer na hora lá? Isso é igual questãozinha da prova, lá no concurso público. Você vai eliminando as questões para chegar à conclusão de qual é a correta, de qual é o que eu vou marcar correto lá na minha posição. Então, pessoal, é gravíssimo. Não entre nessa da emoção. O momento é de razão. Olhe que o seu candidato, como ele se posiciona em relação a essas situações. Quando você olha isso aqui, só esses 5 pontos já é o suficiente para você tomar decisão. Legal. Só lembrando aqui para os nossos amigos que estão nos acompanhando, que para presidente da República nós temos 13 candidatos. Uhum. Não é isso? 13 candidatos. E pela ordem de nomes, eu vou citar um a um, sim, até como prova da nossa isenção, sim, aqui nesse debate, nessa discussão. Afinal, a gente está levantando os elementos, mas quem vai decidir é você, eleitor, que está aí acompanhando. Eu costumo dizer que é lá na solidão da cabine eleitoral. Pois é, nem o celular vai poder testemunhar esse fato. Né? Então, aqui, pela ordem alfabética, nós temos o Álvaro Dias, Cabo Daciolo, Ciro Gomes, Emael, Fernando Haddad, Geraldo Alckmin, Guilherme Boulos, Henrique Meirelles, Jair Bolsonaro, João Amoedo, João Goulart Filho, Marina Silva e a Vera Lúcia. São os 13 candidatos que estão disputando a presidência da República. E a eleição volto a repetir, no domingo. É o último voto, né? Isso. O voto para presidente é o último.
Aqui no Distrito Federal, nós temos 11 candidatos a governador, disputando a vaga para o GDF. Alberto Fraga, o Alexandre Guerra, a Eliana Pedrosa, a Fátima Souza, o general Paulo Chagas, o Guilhem, o Ibanez Rocha, o Miragaia, Renan Rosa, Rodrigo Hollenberg e Rogério Rosso. São os 11 candidatos que estão disputando. O eleitor, portanto, tem à sua disposição esses nomes e, na solidão da urna, como diz o Clemilton, vai decidir um desses candidatos, ou eleição só no primeiro turno, é 50 mais 1, 50% do... Edivaldo, a gente não Só falou um essa negócio... informação aqui, Clemilton, é Sim. 50% mais um, Mais um voto. dos votos válidos. Se o candidato tiver 50% mais um voto dos votos válidos, ele ganha a eleição No primeiro no turno. primeiro turno. Se não, Tem uma coisa que a gente não Atingir- tocou, né? vai haver o segundo turno. Que essa eleição também pode ter um problema, que é as pessoas não irem votar, né? Isso E é a bom, outra, ruim? isso é péssimo. Isso é péssimo. Porque quando você não vai votar, você transfere para os outros a responsabilidade de escolher por você. E quem é que sabe da sua dor? É o outro? O vizinho? O vizinho? Não, é você. Então, essa história de não ir votar, esse não é um momento para ninguém. Não fortalece a democracia. Não fortalece a democracia. Essa coisa de votar em branco também é outra bobagem. Essa coisa de anular voto também. Ó, nós estamos num momento que não cabe omissão, seja não ir, votar em branco ou anular voto. Essa coisa, assim, o eleitor não tem mais, diante de uma situação que nós estamos vivendo, nós não podemos nos acovardar com a democracia. Nós temos que estar de braços dados com a democracia. Essas três situações que eu citei aqui não devem, eleitor, não caia nessa armadilha, porque isso aí é uma arapuca armada para você, contra você. Vote, vá até lá, escolha, decida. Mais alguma informação, Fernando? Você acha importante? Não, eu passar acho pra que o você? programa foi muito bacana, foi Sim. muito legal, eu acho que foi muito esclarecedor e eu desejo a você, Edivaldo, Dr. Marconi, Clemilton, um ótimo domingo, Sim. Uma boa eleição. uma boa eleição. Quem vai trabalhar, um bom trabalho. Bom trabalho, Isso, para vocês que vão ficar lá o dia nosso- inteiro, os guardiões da democracia. É isso, Ivan? Temos que ser. Isso. E ao personagem principal, aos eleitores, aos amigos internautas que nos acompanham, que nos dão a honra da audiência, né? Desejo também um domingo pleno de alegria, de tranquilidade, de paz, e que nós possamos exercitar o nosso direito com a soberania que o voto popular e somente através da democracia nos proporciona. Um grande abraço para todos vocês. Obrigado. E a gente Doutor quer Marconi. aí ressaltar que domingo tem eleições, vamos exercer nosso direito de voto, a democracia, que na segunda-feira, para isso continua, gente. Não é que as eleições vai acabar com o país, vamos acabar com a democracia, não é nada disso. Na verdade, ela- Segunda-feira a gente estaremos mais fortalecidos ainda Legal. exercendo o E aliás, lembrando que ontem teve o último debate na Rede Globo Televisão. Sim. E o eleitor que está nos acompanhando aqui certamente acompanhou os candidatos e as suas propostas para governar o país. mas ali foi um debate de presidentes, não esqueçamos, temos que verificar deputados federais, A colinha, distritais, os senadores, Isso, e o governador. né? E o governador. Esses aí não participaram de debates, então Ontem foi vamos só a eleição para só presidente. pro presidente. Perfeito. Vamos escolher não só o presidente e governadores. Todos mas os outros votos são quatro importantíssimos. E essa eleição, o Fernando usou uma expressão, isso não eu vou falar aqui porque o meu time, né? Isso não é uma disputa entre Flamengo e Vasco. Cara, esse é o Campeonato Brasileiro da Democracia. Você tem todos. Então você vai ter que escolher. Mas escolha não como você fica num campo de futebol emocionado e se o seu time não ganha ou
que você é o melhor. Não, escolha com racionalidade. O voto para presidente da República, principalmente, ele é racional. Cai fora dessa história de emoção, porque a emoção nos leva a erros, sempre. Ok. Clemilton, muito obrigado. Que Deus abençoe a vocês, gente. Obrigado, Fernando Diniz. Foi um prazer, Edivaldo. Um grande abraço. Boa eleição a todos. Vote certo, viu? Não vá cometer besteira na hora de chegar lá na urna eletrônica. Vote certo, com a consciência, pensando em você, pensando na sua família, mas pensando em todo o país. Um abraço a todos, boa eleição. Tchau, tchau. A Rádio Sintel fica por aqui. Aguardamos você na nossa próxima programação.